Alô, alô, oi! Mais um podcast no ar. Hoje a gente vai falar de um dos super clássicos do cinema, que é o Cidadão Kane, que é um filme de 1941, muitas vezes considerado em várias listas o maior filme de todos os tempos. E como eu nunca tinha visto, fui testar para ver se é isso mesmo. O filme Cidadão Kane ele foi indicado a 9 Oscars, incluindo de melhor filme, direção, ator principal, mas ele só levou um, que foi o de roteiro original. O filme é dirigido e o papel principal também é do Orson Welles, que, como eu disse, foi indicado a 2 Oscars, e é ele realmente que é a cara do filme, que sustenta ele, que é o Cidadão Kane, que conta a história de Charles Foster Kane, que é um magnata, é um cara que constrói seu império no ramo, digamos, do jornalismo, da mídia, e é um filme em preto e branco que começa, digamos, com a morte do Kane, do Cidadão Kane, que quando morre diz só uma palavra, o Rosebud. E logo um mistério se cria em torno disso. O que é Rosebud? Um cara que sempre esteve na mídia o tempo inteiro. Não só ele controlava a mídia, mas também era parte dela como personagem. O que é que isso quer dizer? Então, claro que muita gente tem interesse em saber o que é que está por trás dessa história, e alguns jornalistas, agora pós-Kane, querem descobrir o que é que isso significa. O Cidadão Kane, a gente está ouvindo aí de fundo uma outra coisa, então vou falar um pouco sobre isso antes de entrar mais no filme. Ele é considerado um dos primeiros filmes, digamos, que aprende a utilizar trilha, não só música, mas como elementos de som, para acompanhar a história. Então você tem a chuva, ou você tem uma batida de porta, que é muito fácil de ignorar se a pessoa não assiste muito filme antigo, mas só lembrando que o filme é de 41 e vale o destaque porque ele soube casar sempre muito bem a cena, então, que a gente via, com a parte sonora. Mas apesar de tudo isso, como a trilha dele é toda instrumental e não vai ganhar muito destaque para mim, eu escolhi outra música para começar nosso podcast, que é A Day in the Life, que é uma música dos Beatles, que começa falando I read the news today, oh boy. Então eu imaginei de alguém que leu as notícias hoje, para começar falando desse império jornalístico de Cidadão Kane, para falar um pouco dos Beatles. Na sequência, se der tempo, a gente vai colocar também aí Paperback Writer, só para continuar no tema dos Beatles. Então, o filme conta a história de Kane, mais uma vez, que é o Orson Welles, que a gente tem aí. Não, esse não é o Orson Welles. Cidadão Kane de verdade do filme é esse outro. Desde a sua infância humilde, que acaba virando um pouco do avesso quando a mãe dele herda uma mina de ouro, literalmente uma mina de ouro, e envia Kane para ser criado, digamos, por tutores de um banco, que ela acredita que na cidade ele vai ter muitas outras chances. E termina, digamos, com a morte dele. Então, o in-between, o que passa nos entremeios da história, é como ele consegue construir esse império. O que é que o filme é bem centrado na vida dele, na vida pessoal, mas também um pouco na vida profissional, de como é que ele estruturou, quais as táticas que ele tinha para conseguir os melhores jornalistas ou as pessoas que ele queria para trabalhar com ele. Então, o filme, a premissa da história é bem simples, e mostra bastante como é que ele conseguiu construir esse império que controlava a informação por quase todo o país, nos Estados Unidos. Então, logo, o que a gente vê aqui, um dos temas centrais do filme vai ser o poder da mídia, claro, e como é que ela pode exercer controle em todas as áreas da sociedade. A fotografia do filme é muito boa. O que a gente vê são cenários de riqueza, opulência, grandiosidade, principalmente em torno de Xanadu, que é um castelo, digamos, uma mansão que ele constrói, onde ele vive com a segunda esposa. E principalmente para a época em que o filme foi feito, é realmente impressionante ver as tomadas de cena com muita profundidade. Então, aquelas cenas longas, profundas, cheias de detalhes. E a gente acaba se perdendo um pouco na quantidade de detalhes de uma cena. Você quer prestar atenção em tudo, e claro que não dá, são cenas longas e rápidas. E não dá para ver tudo. A linguagem do filme também é bem interessante. Eu acho que principalmente na narrativa do braço direito dele, que é o Sr. Bernstein,
é muito filosófica, mas é direta. Então, quando ele conta a história, por exemplo, da garota do vestido branco, não vou contar para não estragar, ou do cara que se suicida cheio de dívida, ele usa muita metáfora, mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito direto em tudo que ele quer dizer. Eu achei bem, bem interessante, vale a pena também. As cenas cômicas do filme se aproximam bastante da ideia de pastelão. Então são cenas caóticas, mas que são muito comuns também para o estilo da época. Eu assisti com ele, meu marido, ele fica impaciente, ele não gosta de filme antigo por isso, mas não há para onde correr, são cenas muito comuns da época, então essa caixinha, esse tick in the box, esse elemento está presente no filme. Um ponto que eu queria levantar é que o Kenny, ele vive dizendo que tudo que ele faz é em função e na defesa do povo, mas não ficou muito claro para mim se realmente ele acredita nisso. Eu acho que é interessante, é um ponto interessante do filme deixar esse mistério um pouco no ar. Então, é um outro elemento. Eu queria dar destaque ainda para as cenas do primeiro casamento dele. É muito interessante, eu acho até engraçado ver a evolução e o distanciamento que se cria entre ele e a esposa. A gente só vê os dois no café da manhã. Eles dizem no filme até que é o único momento do dia em que eles se encontram. E a gente começa com só aquela parte do dia, a gente consegue ver toda essa evolução até desmoronar o casamento, a ponto de mostrar uma coisa que poderia ser um detalhe bobo, ela de manhã lendo o jornal, só que ela está lendo o jornal rival, o grande jornal inimigo, digamos, do império do King. Como eu disse, a fama do filme de melhor filme de todos os tempos é bem fácil de entender se a gente analisar o aspecto técnico. Ele consegue unir elementos bem inovadores da época, uma trama bem amarrada, as boas atuações. Os aspectos técnicos e a fotografia são lindos. Só que o filme não se faz de aspecto técnico e ele chega a ser chato, arrastado. Não me batam, é isso. É como se o ritmo do filme acompanhasse um pouco o ritmo da vida do cidadão Kane. Ele jovem, então ele começa a construir esse império, ele magnata, então está a todo vapor, então o filme engrena bastante, é quando fica bem mais interessante, o ritmo, a maneira de contar a história, e a decadência também, então o filme decai bastante, ele começa a se arrastar em relação ao final, e acho que o filme se desenvolve exatamente da mesma maneira. Por isso minha nota é 7,5, respeito muitos aspectos técnicos, mas em momento algum a história me envolveu, me fez pular da cadeira, eu tive que sentar para não dormir. O filme acho que mantém a gente um pouco desconectado do personagem de Kenny, e como ele é 100% centrado nele, não acontece essa identificação, compromete para mim um pouco a ideia do filme. Duas coisinhas, o filme acaba sem a gente saber, spoiler alert, o que é Rosebud, então acho que alguns segredos o homem realmente leva para a cova. Tem uma cena final muito interessante, quando eles estão desmontando o Xanadu, o Império, e alguns móveis estão sendo queimados, e a gente vê, parece que é uma cadeira, a palavra Rosebud pintada, mas esse móvel está sendo queimado. Me lembrou muito minha mãe e a piada da Folhinha Verde, para quem conhece a história da Folhinha Verde. E um outro momento é uma frase, para mim, a frase mais interessante do filme, é quando o Ken diz: se eu não fosse muito rico, eu teria sido um grande homem. Então eu acho qual o poder e a influência que o dinheiro tem na percepção, na formação de personalidade, na maneira como a gente percebe o mundo. Acho que isso é uma reflexão super válida. Então é isso. Mais um podcast para a sessão Clássicos do Rate Your Movie, Cidadão Kane, 7,5. Valeu e até a próxima.